Agora, o Guilherme Reis pede para você falar um pouco sobre os ciclistas. E eu sei que os ciclistas é uma pauta que você fala recorrentemente, que você trata com muito carinho. Você é ciclista? Sou ciclista. Eu também sou ciclista, mas ciclista de fim de semana, né? Aliás, no último fim de semana, eu fui andar de bicicleta com minhas 3 filhas e com minha esposa. O único que não conseguiu andar muito bem de bicicleta fui eu, mas eu sei, porque eu estava com peso extra, eu estava com a de 2 anos, na cadeirinha. Então foi por isso que eu não consegui, Zé. Pessoal, eu hoje estou recebendo aqui Zélio Maia, uma honra, diretor-geral do Detran. Primeiro esclarecimento que eu quero fazer é o seguinte: nós estamos sem máscara porque nós estamos respeitando aqui a distância, né, necessária por conta do Covid. E, Zélio, é uma honra muito grande receber você aqui. Eu sei das suas atribuições, sei o tanto que você se dedica e trabalha, e eu sei que você separar um tempo para vir bater um papo com a gente e responder as perguntas dos nossos internautas é muito importante para a gente. Agora, Zélio, no dia 12 de abril, entrou em vigor a Lei 14.071 de 2020, que altera regras no nosso Código Nacional de Trânsito. E aí, ninguém melhor que o diretor-geral do Detran para esclarecer algumas dessas mudanças. Eu vou te dar a palavra para você falar rapidinho de introdução e, na sequência, eu vou colocando os temas para a gente ir batendo um papo. Muito obrigado, Everardo. É um prazer imenso. Não poderia deixar de estar aqui para a gente bater esse papo, até porque nós somos vizinhos. Você é de Pernambuco, um bairro da Paraíba, então nós não poderíamos deixar de estar aqui. Então vamos fazer todos os esclarecimentos que forem necessários e espero atender a expectativa. Que bom. Então eu já vou entrar no tema. Primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: o aumento no limite de pontos da CNH. Pois esse aumento de limite de pontos veio em boa hora porque nós sabemos que o problema de mortes no trânsito é uma chaga mundial. Inclusive, a ONU, em 2011, traçou como meta reduzir em 50% a quantidade de mortes no mundo. O Distrito Federal conseguiu reduzir, nesses 10 anos, 62% a quantidade de mortes no trânsito, ou seja, superando em muito a expectativa da ONU. E esse aumento da pontuação, ela vem num contexto em que nós temos novas realidades no trânsito, nós temos novos meios de fazer essa fiscalização, então o regramento específico, fazendo essas alterações, veio nos trazer uma correção. Uma correção no sentido de que eu tenho que beneficiar aquele que traz em seu prontuário multas baixas, multas que não trazem maiores riscos para a sociedade. E só um detalhe, Vevé, nós não podemos esquecer que muitas multas no Brasil são multas de caráter administrativo. Aquelas multas gravíssimas, que não mudou a pontuação, né, essas multas, elas são para aquela situação em que o cidadão coloca alguém em risco. Agora, você esqueceu de fazer a transferência do seu veículo. Não é justo que isso venha trazer a você uma punição tão grave quanto, por exemplo, avanço sinal. Então, hoje, antigamente eram só 20 pontos. Hoje nós temos uma gradação, 40 para quem não tem nenhuma multa gravíssima. A minha pergunta era exatamente essa, a respeito dessa gradação. Quando você recebe uma multa gravíssima, por exemplo, o que é que acontece com aqueles seus 40 pontos que você tinha? Exatamente. Você, quando recebe essa multa, ela se acumula aos 40 pontos que você já tinha. E aí você vai fazer o que nós chamamos da escolinha. Então, a escolinha vai matar a sua pontuação toda e aí você começa um novo período aquisitivo. Não esqueça que quando nós falamos 20, 30 ou 40 pontos, nós estamos falando no período de 12 meses. Passados os 12 meses, você pagou a sua conta, como nós dizemos, né, que foi lá, fez o curso, se reciclou, prometeu nunca mais cometer multas, e aí você tem 12 meses de liberdade, de tranquilidade, porque você pode acumular até 19 pontos. Perfeito. Então, quando você atinge, você vai para a escolinha e é uma coisa pedagógica. Você vai lá exatamente entender por que é que você não deve cometer as infrações para tentar voltar para a direção sem que você pratique novamente aquelas infrações. É isso? Everardo, nós somos do direito. Então, nós sabemos que no direito penal, a função da pena é, primeiro, tirar
chegar para você e dizer, você fez um mal, você vai sofrer um mal. Qual é o mal que você vai sofrer? Deixar ter suspensa a sua habilitação. E segundo, educar. Então, quando você educa, você também, paralelamente, quando você suspendeu a carteira desse cidadão, você também está usando aquele caráter pedagógico do pai, ou seja, deu castigo. E dentro desse raciocínio, o simples fato de você tirar uma semana para poder frequentar as aulas, você já está sendo penalizado, além da suspensão, obviamente. São exatamente os dois caráteres, né? O caráter punitivo da norma e o educativo. Vamos passar agora acerca da validade da CNH. O que é que você pode me dizer? O que é que mudou na validade das nossas carteiras nacional de habitação? Essa sim foi uma mudança substancial também e entendo que para melhor. Por quê? Porque você antes tinha só 5 anos. Agora, se você vai fazer a sua renovação até os 49 anos de idade, em que você está em pleno vapor da sua atividade produtiva, até 49, só repetindo para o cidadão, 49, porque a lei fala o quê? Menos de 50. Então, aos 49, você, quando renovar, vai renovar por 10 anos. Se você, por acaso, quando for fazer a sua renovação, o vencimento da sua habilitação, você já tiver 50, vamos imaginar que seja no dia do seu aniversário de 50 anos. Aí a validade já só será de 5 anos. Mas, diretor, eu posso antecipar? Não. Você é aos 50 anos, você vai fazer a sua renovação. E se aí vai a idade dos 5 anos, o prazo de validade dos 5 anos é dos 50 aos 69. E a partir de 70, 3 anos de validade. Eu vou te falar, meu pai mora em Recife, como você sabe, a última vez que eu estive lá na casa dele, aí ele disse, renovei minha habilitação, todo feliz e tal. Disse, papai, não é possível, renovaram a sua habilitação. Eu doido que não renovassem a habilitação dele. Aconteceu com meu pai mas também. ele renovou a habilitação, está feliz da vida. E eu achei muito boa essa gradação também, acho que é muito razoável, porque a gente sabe... 5 anos, a pessoa com 30 anos não precisa. Exatamente. Claro, só mais um detalhe, tá? Se acontece alguma coisa com você, que tira de você a mobilidade, que torna você com a sua capacidade reduzida, você tem que procurar o órgão de trânsito, no caso o DETRAN, para, levando ao conhecimento do órgão de trânsito esse fato, porque aí você vai entrar na regra dos 3 anos. Tá? Entendi. E por que isso? Porque, obviamente, a ideia da renovação é eu ter certeza que você tem condições de conduzir o veículo. E por quê? Porque se você, mesmo tendo 40 anos de idade, você for surpreendido no Blitz e que você tenha dificuldades na sua mobilidade, eu vou dar um exemplo clássico. A pessoa simplesmente perdeu uma perna. Então, essa pessoa tem que ter um tratamento diferenciado. E mais um detalhe sobre a renovação. Não esqueça que quando se fala em renovação, essa renovação ela deve ser feita tão logo tenha entrado em vigor o código, que foi no último dia 12. Então, se você, se ao vencer a sua habilitação, você estava abaixo dos 50 anos, você entra na regra nova, isso depois do dia 12. E eu que já tinha a minha habilitação, ela automaticamente vai ser prorrogada para 10 anos? Não. Se você tinha que renovar lá quando você tinha 49 anos, aplica a regra daquela época. Agora, se você fez aniversário no dia 12 e no dia 12 você já tinha 49 anos, aí você já entra na nova regra. Entendi. E me diga outra coisa agora, vamos falar um pouco sobre a alteração do uso de farol baixo em rodovias. Eu costumo dizer que carro hoje é um computador em cima de rodas. Então, o nosso Código de Trânsito já estava defasado, tinha 23 anos que estava em vigor. Evidentemente que ele precisava de atualizações. Você, quando chega em veículos importados, veículos mais caros, todos eles já têm o que nós chamamos de luz de rodagem diurna, né? O que não precisa acender os faróis. Então, o código veio fazer correções, adaptações e, obviamente, veio nessa evolução tecnológica. A rodagem diurna é aquela LEDzinha que fica acesa, né? Quem nunca viajou para o Nordeste naquele sol danado que você não enxerga o carro da frente? Isso é absolutamente normal. Então, houve a regulamentação no sentido de que eu tenho que ter essa rodagem com o farol aceso. Mas a luz de rodagem diurna, primeira coisa que todos esquecem de lembrar, é obrigatório agora nos carros. Em 5 anos
tem que haver a transição. Então, daqui a 5 anos, todos os carros sairão de fábrica com luz de rodagem diurna e isso o CONTRAN vai regulamentar essa fase de transição. Segundo, aqueles veículos que não tiverem hoje luz de rodagem diurna, ele é obrigado a andar com os faróis acesos baixos, mas essa obrigação não se aplica em rodovias em zonas urbanas. Então, a obrigação é em rodovia, desde que não seja em zona urbana. E outro detalhe, lembro-me muito bem que às vezes... Tão muito grande isso lá atrás, quando iniciou essa história do farol baixo. Farol baixo. E aí, porque as rodovias entram nas cidades. Você era obrigado... Aqui em Brasília mesmo. Aqui em Brasília, você cheio de rodovia, cortando o Distrito Federal, cortando Brasília, a cidade. Você tinha que andar de farol, porque era uma rodovia. Exatamente. Não era uma rua. Exatamente. E outra coisa, as pistas duplas. Eu sempre me perguntava, mas por que eu vou andar com farol aceso em pista dupla se ninguém vai cruzar por mim? Que esse é o sentido de proteção. Então, também veio a colocar isso. Seja visto, né? É só em pistas simples, nas rodovias, e as rodovias, quando cruzarem zonas urbanas, você não precisa cumprir essa obrigação. Excelente. E, claro, se você tiver a luz de rodagem diurna, você não precisa ligar o farol. Excelente. Vamos falar agora sobre transporte de criança em cadeirinha. O que é que mudou? Transporte de criança em cadeirinha, a legislação anterior falava em 10 anos. Só que você pega um sujeito que tem um filho com 10 anos, em que ele só pesa 10 quilos, essa criança ela não tem a estrutura física para andar nessas cadeirinhas. Então, sem usar as cadeirinhas. Então, o que o código fez? Fez um sistema híbrido. Ele manteve a idade, mas exigiu uma altura mínima, 1,45 m. Ou seja, a criança com 10 anos, mas que não tiver 1,45 m, ela, obviamente, ainda precisa andar na cadeirinha. Zélio, eu quero te fazer algumas perguntas que os nossos seguidores fizeram. Paulo Seus fez a seguinte pergunta: carros de aplicativo podem transportar crianças sem assento de segurança? Everardo, a regra estabelece que ele tem que andar com a cadeirinha quando necessário ser utilizada por criança. Então, não se faz a distinção se é no veículo próprio ou se você vai transportar a criança em veículo alugado. Obrigatoriamente tem que ter. É igual a pergunta. E se ele for de 11, tem que ter cinto de segurança? Tem que ter cinto de segurança. Eu quero te fazer a pergunta de Aline Oliveira Rodrigues, 35. Se acontecer um acidente ao cidadão empregado atropelado por um biarticulado, quem deveria pagar essa indenização? Aline, a gente no DETRAN, nós não lidamos com a questão da responsabilidade civil, mas a gente como advogado, a gente pode sim acabar dando uma ajuda. A responsabilidade vai ser apurada em cada caso, ou seja, a responsabilidade depende de prova e, obviamente, uma vez comprovada a responsabilidade do condutor do bitrem ou da empresa para quem ele está trabalhando, vai ser dessa empresa ou desse condutor, ou até se for falha na própria sinalização, até o Estado pode ser responsabilizado. Alexandre Benin fez a seguinte pergunta: por que o documento dos carros não pode ser impresso como era antigamente? As pessoas que não têm acesso fácil à internet, como vão imprimir o CRLV? E ele diz o seguinte, ele pergunta e na sequência ele já emite a própria opinião dele, e um pouco, inclusive, indignado, porque ele não teria mais essa possibilidade de ter o documento impresso. Muito bem. Hoje nós temos o documento digital, mas só para esclarecer, essa pergunta é ótima, porque as pessoas têm dúvidas. Alguém, em algum momento, conseguiu convencer todo mundo que o documento é exclusivamente digital. Não, o documento não é exclusivamente digital. A legislação, inclusive, isso foi discutido, debatido, e o presidente Bolsonaro bateu o pé e disse, não, nós vivemos num país de dimensões continentais e não podemos exigir que todos só tenham acesso na via digital. Então, só corrigindo ao seguidor de que o documento digital, Zélio Maia, diretor-geral do DETRAN, indico que todos usem o digital, que é muito mais fácil, é muito mais tranquilo, mas a Lei 14.071 manteve a opção ao cidadão
de emitir o documento na forma física e o Detran DF disponibiliza seus balcões para aquele que quiser o documento pelo meio físico ir lá buscar. Tá vendo aí, Alexandre? Você vai ter direito a seu documento físico, além do digital, em que pese o diretor do Detran aconselhar que se utilize o digital. Só mais um complemento, que eu acho que também é muito bom, porque isso a gente acaba fazendo um serviço de utilidade pública, que não mais se remete para casa. Aquela remessa via Correios do documento verdinho, essa remessa não se faz. E mais uma coisa, aquele verdinho, sim, acabou, desapareceu. Então, ele não mais existe. Agora, o físico você pode buscar nos balcões do Detran e ele será em papel A4 e não mais aquele documento verdinho. Agora, o Guilherme Reis pede para você falar um pouco sobre os ciclistas. E eu sei que os ciclistas é uma pauta que você fala recorrentemente, que você trata com muito carinho. Você é ciclista? Sou ciclista. Eu também sou ciclista, mas ciclista de fim de semana, né? Aliás, no último fim de semana, eu fui andar de bicicleta com minhas 3 filhas e com minha esposa. Uma tem 15, uma tem 10 e a pequenininha tem 2. E minha mulher, fomos nós 5 andar de bicicleta. Todo mundo conseguiu andar muito bem de bicicleta. O único que não conseguiu andar muito bem de bicicleta fui eu. Mas eu sei, porque eu estava com peso extra. Eu estava com a de 2 anos na cadeirinha. Então foi por isso que eu não consegui, Zé. Bela desculpa. Mas vamos lá. Ciclista, para dizer eu sou ciclista, tem que pedalar pelo menos 3 vezes por semana 40 quilômetros. Senão você não é ciclista. Tá bom? Muito bem, mas brincadeiras à parte, né? Eu tenho um apreço muito grande por esse tema, assim. Eu não sou ciclista profissional, eu uso como lazer, eu pedalo em torno de 2 ou 3 vezes por semana. Eu costumo dizer que todo ciclista é um pouco mentiroso. Pedalei 150, eu fico morrendo de vergonha, porque eu só pedalei 20, pedalei 30. Eu achei que era só pescador, não, mas é ciclista também? No meio do ciclismo eu costumo brincar, aqueles amigos, esse dia um amigo me convidou para andar de bicicleta e eu morrendo, como diz lá na Paraíba, botando os bofos para fora e ele tranquilo. Quando eu fui descobrir, o desgraçado estava com uma bicicleta elétrica. Me deu uma surra danada, né? Mas depois a gente desconta. Essa pegadinha foi boa. Essa pegadinha... Eu acho até que eu tenho que pegar o endereço de onde ele comprou, que eu tenho que adquirir uma dessa no próximo passeio familiar. Exatamente, porque fica mais leve para você. Muito bem, então, o ciclista nós temos uma atenção especial pelo ciclista, porque é uma regra básica no Código de Trânsito, que é uma regra de bom senso. O veículo maior protege o menor. E, ao contrário do que muitos condutores de carros pensam, o ciclista pode sim andar nas faixas de rolamentos das vias públicas. O que se recomenda é que ele ande no bordo, ou seja, no limite da direita da faixa em que ele está utilizando. E o código trouxe algumas inovações. Uma delas foi a questão de você manter o distanciamento de 1,5 m, o carro manter esse distanciamento e reduzir a velocidade quando for passar por um ciclista. Isso é uma regra que já estava no código e hoje é punido com uma infração gravíssima. E outro ponto que já era sentida a necessidade de especificar que estacionar em ciclovia ou em ciclofaixa deve ser autuado como infração. Antes não era expressa essa infração e hoje é infração punida nos termos da Lei 14.071. Então, e outra coisa, antes dizia-se que deveriam ser tomadas medidas e políticas de proteção ao ciclista. O código foi um pouquinho além. O Código Novo diz, deve ser trazidas zonas de proteção ao ciclista, que tem uma diferença grande. Uma é proteger o ciclista, outra é criar zonas de proteção, como, por exemplo, buscar investir em ciclovias, que são o quê? Qual a diferença de ciclovia para ciclofaixa? Ciclofaixa é na pista de rolamento, na lateral. Ciclovia é autônoma, é independente, é separado. Perfeito. Então, quer dizer que realmente é um meio de transporte e ele deve... A bicicleta, o ciclista, ele deve proceder como se estivesse num veículo automotor, como se estivesse numa motocicleta, com essa
com essas diferenças que andar na faixa de rolamento mais à direita, com esses detalhes. Agora eu lhe pergunto, você com sua experiência aí, me responda, não seria mais seguro para o ciclista ele poder andar, por exemplo, olhando se o tráfego vem de frente para ele desviar? Qual é a lógica disso? Muito bem. É um equívoco o ciclista, eu falo como ciclista, né? Achar que ele andar na contramão, primeiro que ele é um veículo. Então, o veículo tem que andar na mão. Mas ele tem a falsa sensação de que ele estando na contramão, ele está controlando. Primeiro que ele não está controlando, porque ele não está toda hora atento ao veículo. Segundo, é questão física. Se você vai a 30 por hora na bicicleta, que qualquer um vai, até Everardo Gueiros vai a 30 por hora na bicicleta, e um carro vem a 80, o carro, ao bater nele, está batendo a 50. Sim. Se ele vem na contramão a 30 e o outro vem a 80, ele está batendo no veículo a 110 por hora. Então, por tudo isso, recomenda-se que ele sempre ande no sentido da via. Mais ainda, o capacete. Use o capacete. Apesar do Código de Trânsito não obrigar a usar o capacete, é a recomendação mais óbvia. Como vai funcionar a conversão automática de multa em advertência? Muito bem. Isso é um tema que eu também gosto muito. Por quê? Porque nós desenvolvemos no Detran um sistema de conversão da multa no nosso aplicativo. E agora, com o código, nós não precisamos mais usar esse serviço, porque agora tem que ser automática. O Detran tem a obrigação, todos os Detrans do Brasil têm a obrigação de fazer essa conversão automática. Então, tem que montar o seu sistema de tecnologia da informação para detectar que Everardo Gueiros, no espaço de 12 meses, não recebeu nenhuma multa, salvo aquela de ontem. Então, não é justo que você trate Everardo Gueiros, que cometeu uma multa em 12 meses, da mesma forma que o João, que cometeu 5, 6, 7 multas, aí a famosa gradação da pena, que deve ser aplicada em tudo quanto é lugar. Então, isso é automático. Antes, não era automático, você tinha que requerer. E o que é que acontecia na prática? Ninguém lembrava disso e acabava pagando a multa. Hoje tem que ser automático. O que nós fizemos no Detran? Muito bom, né? Porque desburocratiza também, desburocratiza. Né? Não faz sentido. E era ato do diretor-geral. Era um procedimento administrativo que você chegava lá em cima para poder o diretor-geral deferir, não faz sentido. Eu sou um defensor, quanto mais, da desburocratização do Estado. Eu acho que a gente cria regra demais e aí, por ter tanta regra... Enfia o Estado em tudo. Começa a não cumpri-las. É melhor, e eu acredito que se a gente tiver um regramento mais enxuto, nós vamos conhecer mais as normas e vamos poder cumprir mais elas. Exatamente. E para nós nos adaptarmos a isso, o que é que nós fizemos lá no Detran? Eu mantive contato com o Denatran, que é quem regula nacionalmente, para que ele nos autorizasse a suspender todos os prazos. Isso é muito importante para o cidadão lá na ponta. Todos os prazos do Detran DF hoje estão suspensos. Para quê? Para nós fazermos as adaptações necessárias no nosso sistema de tecnologia da informação, para que ele não sofra nenhum prejuízo. Perfeito. Eu vou emendar aqui. E o prazo para indicar o infrator? Muito bem. A indicação do prazo do infrator, que antes era 15 dias, hoje passou para 30 dias. Uma alteração simplesmente com relação ao prazo, que eu acho mais razoável, mas não trouxe maiores consequências, tanto para quem, em nome de quem veio a multa, quanto aquele que vai ser indicado como infrator. Então, apenas aumentando o prazo, isso é absolutamente razoável. Eu vou passar para a última pergunta agora, porque o nosso tempo já está bem estourado, e eu peço desculpa os nossos seguidores que eventualmente eu não tenha feito alguma pergunta que me veio na caixa, mas a última que eu quero saber é o seguinte: e após a venda do automóvel, aquele prazo que a gente tinha para transferir, como é que ficou agora isso? Antes de responder essa pergunta, Everardo, com relação ao tempo da nossa conversa, eu costumo dizer que o tempo mínimo para qualquer conversa sobre trânsito é pelo menos 3 dias. E você está aí conseguindo, aí, com maestria, reduzir isso para alguns minutos. Antes, respondendo objetivamente a sua pergunta, que é muito interessante, que isso impacta em todo e qualquer cidadão, quem aí nunca vendeu um veículo, né? Você, quando vende o veículo, nas regras antigas, quando você vendia o veículo, você tinha 30 dias para comunicar a venda desse veículo. Para evitar o quê? Responsabilidades civis, principalmente. Hoje, se estabeleceu um novo regramento. Primeiro,
O cidadão que adquiriu o seu veículo tem 30 dias para transferir. A partir do 30º dia, nasce para quem vendeu o veículo um prazo para comunicar a venda, que é de 60 dias. Ou seja, hoje você então vai ter até 90 dias para fazer esse comunicado de venda. Repito que isso é muito importante e é de grande interesse de toda a sociedade. O cidadão que compra tem 30 dias para fazer a transferência. E se ele não fizer, espera-se que faça, aí você tem 60 dias para comunicar a venda. Perfeito. Zélio, eu quero te agradecer muito, eu quero agradecer a tua presença, eu quero te parabenizar pelo trabalho que você tem feito à frente do Detran. Eu reconheço as dificuldades que o Detran já enfrentou e que o trânsito causa, então nós temos visto uma evolução muito grande, seja em matéria de tecnologia, seja em diminuição de acidentes, como você mesmo aqui falou. Então eu quero te parabenizar e quero deixar aqui aberta a possibilidade de você voltar para a gente novamente e abordar outros temas. Muito obrigado pela tua presença, querido amigo. Muito obrigado, é muito bom compartilhar isso com você. Você é um amigo pessoal que eu gosto muito, mas independentemente disso, é o trabalho que você está fazendo de levar a divulgação de temas que não são exclusivamente advocatícios, isso é muito bom, porque todos somos cidadãos. E um Detran humanizado, com inovação tecnológica, dar a todo cidadão, aí incluídos os advogados, obviamente, a oportunidade de ter um serviço melhor. Muito obrigado, amigo. Um abraço.